Pode ser, meus irmãos, como vocês estão? Quero contar um relato pessoal meu e para que isso fique registrado aqui no YouTube, porque depois desse vídeo talvez tudo nesse canal vai mudar e um dia eu vou olhar para esse vídeo e vou falar: ali foi o divisor de águas. E tem tudo para ter muitos vídeos além desse aqui no canal, mas também pode ser o último vídeo que eu gravo para esse canal, se o sobrenatural de Deus não acontecer na minha vida, e eu quero deixar isso registrado. Eu escrevi e eu vou ler para vocês esse meu relato. Um dia difícil. Foram mais de 6 quilômetros percorridos a pé, com roupa social e o sapato machucando os pés pela ausência de meias. Mas isso não foi o mais difícil. Pelo contrário, essa foi a parte tranquila, porque também tivemos a vergonha de ir ao banco e pedir para a gerente aumentar o meu limite bancário de transferências para R$700 mil, sendo que, só em dívidas ao respectivo banco, eu possuía uma bagatela de quase R$100 mil. Contudo, pasmem, meus senhores, mas isso ainda não foi o mais difícil, porque ainda tivemos a ousadia de ir até a concessionária da Audi para comprar um carro, por nome RS6 Avante. Entretanto, tivemos a grata surpresa da gasolina do meu atual carro acabar no meio da avenida, a 3 quilômetros de distância dessa concessionária. E olha só que interessante. Aí eu te pergunto, o que fazer num caso desse? Nesse caso, vamos a pé, porque desobedecer a Deus não é uma opção. E olha só que resiliência, né? Conseguimos chegar na concessionária e fomos muito mal recepcionados. Pelo motivo da vendedora que me atendeu pelo aplicativo de mensagens estar almoçando. Contudo, mesmo sem dinheiro, gasolina e com sede, fome e os pés doloridos, esperamos a vendedora e ela chegou do almoço e, ao contrário do vendedor que me recebeu em primeiro instante, ela me tratou muito bem. E aqui eu quase choro escrevendo isso, porque foi alguém que me tratou com carinho. Mas vamos seguir a narrativa. Demonstrei o meu interesse em comprar esse carro de quase R$1 milhão, de quase R$1 milhão. Mas aqui fica um adendo. Estávamos sem dinheiro, com o nome sujo, mais de R$100 mil em dívidas. Cansado, com sede e com fome por fim, com o mais importante, com muita fé. Iniciei o trâmite para a aquisição do carro e nesse momento meu coração quase saía pela boca. Eu olhava e observava aquela concessionária linda, gigante, cheia de carros. E eu ficava me perguntando: Gustavo, o que você está fazendo aqui? Enquanto eu me perguntava isso, uma mulher olhava para mim em uma outra mesa com uma cara de nojo. E eu só conseguia pensar: eu preciso comprar esse carro para que o nome de Deus seja glorificado. Até que chega o momento de dar um sinal, R$10 mil, para iniciar o processo de aquisição do carro. E eu sequer possuía crédito no celular. E havia ainda pouca bateria. E olha só como é a vida, né? Apenas a mulher arrogante, né, que estava me olhando com uma cara de nojo, tinha o carregador compatível com o meu celular. E depois de carregar um pouco, a vendedora me manda os dados para transferência. Eu realizo ali a conexão no Wi-Fi da loja, com fé de que o dinheiro já estaria na conta e eu conseguiria continuar o trâmite da compra do carro. E olha só, a minha fé ela reacendeu quando eu conectei no Wi-Fi. E eu falei: eu vou abrir o aplicativo do banco e a provisão vai estar lá. Eu tinha convicção. E depois de acessar o aplicativo foi quebrado o suspense e adivinha? Não tinha nada. Depois disso só me restou uma alternativa.
Pedir perdão à vendedora. Pedir perdão à vendedora. Se levantar da cadeira, virar as costas e ir embora. Sentindo uma das maiores humilhações da minha vida. Contudo, no meio disso tudo, ainda havia um problema ainda maior. Junto com todo esse cenário, eu havia enviado uma proposta e assinado o contrato de um apartamento. Mas não de um apartamento comum. Um apartamento de 2 milhões, quase 2 milhões e 300 mil reais. E eu havia me comprometido a pagar esse apartamento. E nesse dia em específico que eu já havia passado por todas essas situações aqui narradas, eu precisava fazer um Pix de mais de 500 mil reais, como sinal do pagamento desse apartamento. E eu tinha 0,71 centavos na minha conta. E o cenário se agravava ainda mais por conta disso. Só me restou andar 3 quilômetros até o meu carro novamente, a pé, no sol quente, e perguntar ao Senhor no meio do caminho: o que mais o Senhor quer? Era para ir na concessionária, eu fui. Era para ir no banco, era para ir no banco, eu fui. Era para ir na concessionária, eu fui. Chegado no meu veículo, Deus me manda abrir em 1 Reis 18. E Ele manda orar, recitando o versículo 36 e 37. Contudo, no meio do caminho, Ele havia me recomendado que seguisse, mandasse a seguinte mensagem, né? Que eu mandasse mensagem para o corretor de imóveis que me havia propiciado a compra do apartamento e falasse as seguintes palavras para ele em síntese, né? Deus vai prover o dinheiro até as 23h59 de hoje, e as transferências relacionadas ao apartamento de mais de 2 milhões estaria na conta de cada um, desde o corretor de imóvel ao gerente da imobiliária, a incorporadora, porque existe várias pessoas envolvidas no processo da compra de um apartamento. E eu enviei essa mensagem para ele. Eu falei ainda, se isso não acontecesse, que o Deus que eu servia não era o Deus verdadeiro. Depois de dizer isso, depois de mandar essa mensagem ousada, iniciei o processo de volta para casa e chegando em casa eu vivi uma verdadeira contagem regressiva. Havia mais de 5 pessoas esperando a transferência relacionada ao trabalho executado por elas para a aquisição do imóvel. E eu estava sem condições nenhuma para pagar isso. Era mais de 500 mil que eu precisava ser transferido até as 22h10 da noite, que é quando eu estou escrevendo essa carta aqui. Do dia 4 de agosto de 2026 eu não tinha nem 100 reais em conta. Porém eu tinha fé. E por isso eu iniciei esse texto. Porque tudo que eu fiz foi porque eu amo o Senhor Deus. E Ele me ordenou dizendo, dá passo de fé. E eu passei por humilhações, tensões, desconfianças, dores, cansaço, estresse, e olha só, nada disso se compara com o sacrifício de Cristo Jesus. Fez por nós na cruz do Calvário. E se você está lendo isso aqui agora, é porque eu venci, e Ele teve misericórdia de mim e honrou os meus passos de fé. Eu paguei o apartamento e as transferências foram feitas antes das 23h59 do dia 4 de agosto. E o nome do Senhor não foi envergonhado, porém glorificado. Eu sou apenas um servo do Senhor. Alguns chamam de loucura, mas eu chamo de obediência e fé. Não importa o quão absurdo pareça o que Deus te pediu, obedeça. Porque eu lhe honra quando nós nos movemos pela fé. Porque o justo viverá da fé. Talvez a maior conquista não tenha sido os milhões, mas compreender e confiar em Deus. Que confiar em Deus é sempre a melhor coisa. E isso foi apenas o primeiro capítulo de uma história que envolve muitas dores, humilhações, falhas, mas também muita fé, redenção, renovação da mente e amor, que é o vínculo da perfeição. A Ele seja dado toda a honra e glória. Jesus Cristo vive e reina para sempre. Amém. Até o momento da gravação desse vídeo, o dinheiro não caiu. E a provisão não veio. Porém, e não aconteceu até 23h59, porém, ou esse será o último vídeo desse canal, ou será o primeiro de muitos. Que Deus te abençoe.